Quem me conhece sabe que em matéria de games eu sou perito e viciado em The Witcher 3 Wild Hunt. Esse jogo me pegou de um jeito que eu sinceramente não sei se eu não fui da Polônia medieval em alguma vida passada. O jogo, lançado em 2015, ganhador de um monte de prêmios, inclusive o Game of the Year de 2015, se tornou parte da minha vida e agora chegou o trailer da próxima versão do game, The Witcher 4. Vamos falar sobre isso agora. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, dá essa moralzinha, não esqueça de curtir e compartilhar, porque isso ajuda muito a entregar esse vídeo para mais pessoas. Beleza? Vamos trabalhar então. Fala pessoas, eu sou o Gustavo e esse é o Barba Movies. Só para dar um contexto, eu não conhecia nada sobre o universo de The Witcher. Eu lembro que uma vez o meu cunhado levou um PS4 para a praia, a gente jogou, aliás ele jogou por uns 10 minutos, eu não dei muita atenção na época e acabou ficando por isso mesmo. Mas em 2019 estreou a primeira temporada da série da Netflix, com Henry Cavill como Geralt de Rivia. E a cena onde ele encara Henry e os capangas, no final do primeiro episódio, fez com que eu virasse fã. A selvageria da cena contrastava com a elegância dos movimentos com a espada, a criatividade da forma como ela era usada. Eu segui assistindo a primeira temporada, eu ainda não tinha lido os livros, então eu não entendia muito bem o que estava acontecendo até chegar no último episódio, quando as três linhas narrativas, a da Yennefer, a da Ciri e a do Geralt, se fundiram numa linha só. Com o final da primeira temporada, eu fui buscar os livros e comecei a devorar um por um. A série de livros foi criada pelo autor polonês Andrzej Sapkowski, e é uma das obras de fantasia mais reconhecidas mundialmente. A origem tem uma história bem interessante. A criação de The Witcher começou em 86, quando Sapkowski, que na época era um vendedor, ele é formado em economia, mas ele trabalhava como vendedor, decidiu participar de um concurso literário de contos da revista polonesa Fantástica, a pedido do filho, o Krzysztof, se eu não me engano o nome do guri, um leitor assíduo da publicação. Ele escreveu um conto chamado Wiedźmin, que significa bruxo em polonês. E esse conto apresentava o personagem Geralt de Rivia, um caçador de monstros profissional com habilidades sobre-humanas. O conto ficou em terceiro lugar, mas foi tão bem recebido que a revista pediu mais histórias sobre o personagem. Foi aí que o Sapkowski expandiu o conto original numa série de histórias curtas que depois foram reunidas em 2 volumes. O Último Desejo, de 1993, e A Espada do Destino, de 1992. Essas coletâneas apresentaram o mundo do Geralt, seu código moral peculiar e personagens memoráveis, como a Yennefer de Vengerberg, Jaskier, a Ciri, a atriz Marigold. O autor construiu um universo rico, cheio de intrigas políticas, conflitos raciais, reflexões filosóficas, além, óbvio, monstros inspirados no folclore eslavo. Depois do sucesso das histórias curtas, o Sapkowski decidiu criar uma saga completa que começou com o livro O Sangue dos Elfos, de 94. A saga principal se estendeu por 5 romances e segue o Geralt e os aliados dele enquanto lidam com guerras, profecias e o destino especial da Ciri. A sequência inclui Tempo do Desprezo, de 95, Batismo de Fogo, de 96, A Torre da Andorinha, de 97 e A Senhora do Lago, de 99. A série é conhecida pela abordagem madura e cínica da fantasia, subvertendo muitos clichês do gênero. O Sapkowski usou a bagagem cultural que ele tinha para enriquecer a história com elementos do folclore polonês, humor ácido e críticas sociais. A narrativa também reflete o contexto político da Polônia na época, especialmente depois do fim do regime comunista. Depois de encerrar a saga principal, o Sapkowski só voltou ao universo de The Witcher com o romance Tempo de Tempestade, de 2013, que funciona como uma história independente situada antes dos eventos principais. Além dos livros, a franquia ganhou vida através de uma série de jogos de sucesso desenvolvida pela CD Projekt Red, que começou em 2007 e trouxe uma enorme popularidade global para The Witcher. A esmagadora maioria das pessoas aqui no Ocidente não conheceria The Witcher se não fosse pelos games, incluindo eu. Uma série da Netflix lançada em 2019, estrelada pelo Henry Cavill como Geralt, que atraiu uma nova audiência para o universo criado pelo Sapkowski, incluindo eu. Esses livros cativaram milhões de pessoas pela profundidade, pelos personagens complexos e pela habilidade do Sapkowski em equilibrar a fantasia épica com questões humanas e filosóficas. É um marco da literatura fantástica. E se eu tiver, no mínimo, 100 comentários pedindo uma resenha livro a livro, eu faço os vídeos e trago para vocês. Combinado? Vamos continuar então. Depois de ler os livros, eu fiquei apaixonado de vez por aquele universo e eu queria mais. Mas a segunda temporada ia demorar a sair e quando saiu foi uma decepção só. Só tinha os jogos, mas eu não tinha um PC gamer na época. E vamos combinar, por pura preguiça.
Então eu liguei para o Tyro, meu cunhado, e perguntei se tinha alguma versão do game que rodasse no meu notezinho. A resposta dele, um tanto enigmática na hora, foi um lacônico "não te preocupa" e desligou. Eu achei esquisito, achei estranho, mas fui trabalhar e deixei esse assunto de lado. Quando cheguei em casa de noite, ele tinha ido lá e instalou o PS4 dele para eu jogar. Eu sou imensamente grato a ele por isso até hoje. Eu fui aprendendo a jogar aos poucos. Lembrem que eu não tinha nenhuma experiência anterior, nem videogame eu tinha tido. As poucas vezes que eu joguei alguma coisa eram as versões mais leves de Quake, Need for Speed, Delta Force e Soul River. Mesmo na dificuldade mais baixa eu apanhava que nem cachorro, mas eu segui em frente. E eu vou dizer, se você que está assistindo esse vídeo nunca jogou The Witcher, tá perdendo tempo, bicho. Vai jogar assim que terminar esse vídeo. Dificilmente você vai se arrepender. Pode acontecer, mas dificilmente. Especialmente quando chegar na Batalha de Kaer Morhen. Para mim, uma das melhores partes do game. Depois de virar o jogo e as duas DLCs pela primeira vez, eu comecei um New Game Plus e virei a segunda. E depois a terceira. E aí eu virei a quarta. Até a atual, que é a 20ª alguma coisa, eu já nem sei mais. Perdi a conta depois do 25. Assim, tendo me tornado um fã incontestável desse universo de fantasia criada pelo Sapkowski, não demorou muito para ficar no aguardo de uma nova versão do jogo. E para ir matando a vontade, eu retrocedi e joguei os dois primeiros games. A história do primeiro é sensacional e começa logo depois dos eventos finais do último livro. O que estraga o jogo são os gráficos e a jogabilidade, que são horrorosos. Agora, mais de 15 anos depois do seu lançamento, a CD Projekt Red está trabalhando num remake do game, atualizando para algo mais próximo de The Witcher 3. Já o segundo jogo, embora tenha melhorado muito na questão gráfica e na jogabilidade, peca um pouco na história, que não foi tão boa quanto a primeira, mas ainda assim me garantiu algumas boas horas de diversão. Finalmente, em 12 de outubro passado, durante o The Game Awards, a CD Projekt Red surpreendeu o mundo ao revelar o aguardado trailer de The Witcher 4. Esse anúncio marcou o início de uma nova era para a franquia, com a Ciri assumindo o papel de protagonista, substituindo Geralt, cuja jornada foi concluída na trilogia anterior na ótima DLC Blood and Wine. O trailer, com algo em torno de 6 minutos de duração, apresentou uma cinemática impressionante que destacou a Ciri numa missão para se tornar uma caçadora de monstros profissional. A narrativa do vídeo mostrou a Ciri enfrentando um monstro meio serpentino, meio aracnoide, numa floresta sombria, utilizando novas habilidades, incluindo uma corrente e poderes mágicos avançados. A recepção dos fãs foi mista. Muita gente se animou com a oportunidade de jogar como a Ciri, uma personagem querida, poderosa dentro do universo de The Witcher. A mudança de protagonista foi vista por alguns como a evolução natural da série, permitindo explorar novas narrativas e aprofundar o desenvolvimento dos personagens secundários. Mas teve também aqueles que reagiram com ceticismo, com preocupação e até algum desespero. Alguns fãs expressaram desapontamento com a mudança de protagonista, com medo que a ausência do Geralt pudesse afetar a essência da série. Discussões acaloradas surgiram em fóruns online, refletindo a paixão e o investimento emocional da comunidade na franquia. Analistas do mercado de jogos também ofereceram perspectivas variadas, enquanto alguns elogiaram a ousadia da CD Projekt Red em renovar a série e introduzir tecnologias avançadas, como o uso do Unreal Engine 5. Outros expressaram cautela, lembrando a quantidade gargantuélica de desafios enfrentados pela empresa no lançamento do Cyberpunk 2077. As ações da empresa oscilaram depois do anúncio. Subiram um pouco, desceram um pouco, mas depois estabilizou. Isso reflete a incerteza do mercado quanto ao sucesso do novo título. A CD Projekt Red não é idiota. Ela sabe que as expectativas do público estão lá em cima. Ela enfatizou que o trailer é só uma representação artística e que o game ainda está em desenvolvimento sem uma data de lançamento definida. A empresa destacou o compromisso que eles têm em entregar um produto de alta qualidade, aprendendo com experiências passadas para evitar os erros cometidos no lançamento dos títulos anteriores, especificamente do Cyberpunk 2077. A partir daqui, eu vou elencar algumas das preocupações do público e explicar cada uma delas. Vamos nessa. A primeira seria a Ciri como protagonista. Algumas pessoas enxergam a Ciri como a verdadeira protagonista da série de livros. Não dá para negar a importância da menina na história, isso nem se discute. Mas não, ela não é, nem nunca foi, a protagonista. Na verdade, ela é a razão de ser do protagonista. É por ela que o Geralt faz tudo o que faz, mas o protagonista é ele. Apesar disso, ninguém é louco de diminuir a importância da menina nos livros, muito menos nos games. Vai ter alguém que vai me dizer, mas o Sapkowski falou que ela é.
Cara, tudo bem, na cabeça dele pode até ser, mas se você lê os livros, ela não é a protagonista. Ela é um personagem coadjuvante que o protagonista faz de tudo para proteger. É bem fácil de entender. Especificamente quanto a ela assumir o protagonismo da sequência, eu, particularmente, preferiria que o Geralt abandonasse a tranquilidade de Corvo Bianco e partisse para uma nova missão. Mas como fã desse universo, eu não me oponho a ela como protagonista. Eu acho até que é justo. Aí muita gente reclamou do visual da Ciri que está diferente. Muita gente percebeu que a Ciri está diferente no trailer. Isso tem algumas razões. Eu vou tentar elencar algumas delas aqui agora. A primeira delas é o tempo decorrido entre o final de Wild Hunt, onde ela tinha 20 e poucos anos, até o início dessa nova história, onde claramente ela está mais velha, na faixa dos 30. Outras pessoas disseram que ela embarangou. Sinceramente, eu não acho. Até porque em cada um dos games o Geralt tinha um visual diferente. E até nos trailers de The Witcher 3 ele está diferente do game em si. É preciso que a gente lembre que o que a gente viu foi só um trailer para um evento. Não é uma gameplay. Não é exatamente aquilo ali que vai estar no game. Por fim, mas sem que isso os desmereça, os Arautos do Caos. Bicho, se eu ganhasse 1 centavo para cada vez que eu vi alguém sofrendo por antecipação por causa de um filme, uma série ou um game, eu poderia comprar uma ilha. Vai ter gente que vai chegar até esse momento do vídeo e vai vir com o clássico: ai, mas eles trocaram todos os funcionários por gente ideologicamente comprometida. Mimimi. Galera, vamos lá. The Economist, Forbes, Veja, todas publicações reconhecidamente de esquerda, brasileiras ou não, falam já tem algum tempo na retração da bolha woke e no possível fim desse lixo cultural que nem a galera da esquerda está aguentando mais. Eu mesmo aqui no canal venho trazendo novidades nesse sentido de vez em quando. Está acontecendo. É devagar, quase parando, mas está acontecendo. Eu entendo o ceticismo das pessoas quanto a isso. É natural, mas a gente não pode viver com ceticismo. A gente não pode viver com medo. Isso não é viver. Quando a gente faz isso, a gente dá a vitória para o outro lado. As coisas estão mudando, você acredite ou não. Então, independentemente de a CD Projekt Red ter contratado pessoas ideologicamente alinhadas, eles ainda são uma empresa. E mais do que isso, eles são uma empresa de um país que sofreu horrores na mão dos soviéticos e dos bigodistas. Eu não consigo acreditar que essa empresa faria justamente apoiar essa ideologia. Então, na minha opinião, os Arautos do Caos estão só sofrendo por antecipação. Em resumo, o trailer de The Witcher 4 gerou uma onda de emoções na comunidade gamer, desde entusiasmo e esperança até ceticismo e preocupação. A transição para uma nova protagonista e a promessa de inovações tecnológicas colocam a franquia num caminho ambicioso. Resta aos fãs aguardarem pacientemente por mais informações e eventualmente experimentarem a próxima aventura no rico universo de The Witcher. Mas e você? O que você acha disso tudo? Me conta aí nos comentários que eu quero saber. E era isso, pessoas. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham curtido. Obrigado por ficar até o final. Se teve valor para vocês, não esqueçam de curtir, comentar, se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.